A economia brasileira realmente está em crise. A economia brasileira está vivendo uma crise. Nós chegamos a pensar que o grupo ele ia desmoronar. A crise de 2016, ela foi um grande potencializador do nosso negócio. Eu tenho uma frase que eu levo comigo, que é: quem tem dinheiro faz negócio, quem não tem, cria negócio. A economia brasileira realmente está em crise. Isso acontece já há um ano ou mais de um ano, que a gente consolidou o processo de recessão econômica. A economia brasileira está vivendo uma crise. Eu acredito que não seja de hoje, já vem desde 2014, essa crise vem se agravando e hoje nós estamos num pico de crise econômica. Bom, a crise econômica brasileira tem diversos fatores que o influenciaram, tá? Esses fatores são tanto internos quanto externos. O Brasil vem de um processo de crescimento induzido pelo consumo. Esse processo de crescimento se esgotou, chegou próximo ao limite, e dado também uma mudança no cenário externo, o nível de atividade econômica brasileira, devido à demanda externa de commodities, preço de commodities que reduz, exportações que caem, influencia o nível de atividade econômica no país, e gera uma crise de expectativas, uma crise de credibilidade, e agrava a crise econômica nossa. Eu acho que o principal fator dessa crise econômica no Brasil foi a parte política. O componente político ele contribuiu muito com a crise econômica. Dentre outros que eu destaco, é a falta de investimento em infraestrutura. O Brasil já vem atravessando por esse momento já há algum tempo, isso vai alargando aí o problema. A crise de 2015, que vem postergando até os dias de hoje, faz com que as pessoas fiquem mais desempregadas, percam seus empregos, e por conta desse desemprego as pessoas tendem a empreender. E esse empreendimento que eles buscam é um empreendimento muitas das vezes por necessidade. Olha, o empreendedorismo é visto como uma alternativa para as pessoas que estão sofrendo as consequências da crise. Então, diversas pessoas perderam o emprego, outras procuram uma situação de trabalho mais favorável ou com não tanta pressão, dado que as próprias condições de trabalho foram mais ajustadas. Isso acaba estimulando o empreendedorismo. Há uma relação muito forte entre o desemprego e o aumento das empresas. Eu mesmo, nos meus atendimentos de consultorias aqui no Sebrae, eu atendo vários clientes que comentam: Wagner, eu perdi o meu emprego, e eu quero abrir uma empresa, eu quero abrir um negócio, eu quero comprar uma empresa. O empreendedorismo, de fato, é uma alternativa para o desemprego, tanto por uma questão de necessidade, quanto uma questão de tentativa de autonomia individual, de renda individual. Por isso ele se torna uma solução adotada aí. Empreendedorismo é a disposição que uma pessoa tem com seus recursos financeiros, recursos de criatividade e sua competência gerencial para buscar algo que agregue valor a produtos e serviços, gerando novas riquezas. Bom, o empreendedorismo é de fato um fator muito importante para o desenvolvimento nacional, No Brasil ele tem que ser melhor motivado, isso desde a educação de base, ao contrário de países avançados que já estimulam isso desde a educação de base. Os Estados Unidos talvez seja o maior exemplo disso. Além disso, tem uma questão institucional, que é o quê? Uma burocratização alta no Brasil, então a gente tem que facilitar a questão burocrática, a formalização do empreendedorismo, a questão fiscal, uma questão tributária que ainda é muito complexa, isso dificulta o empreendedorismo, crédito mais facilitado para as pequenas empresas empreendedoras, e isso de certa forma pode contribuir significativamente para o desenvolvimento do empreendedorismo e do desenvolvimento nacional. Olha, a gente tem um conjunto de leis, por exemplo, no campo tributário, que favorece a pequena empresa. Tem o Simples Nacional, que é todo um conjunto de regras pensadas para facilitar a vida do microempreendedor e da pequena empresa. Ainda assim, temos tributos muito altos, até porque o empreendedor, ainda que seja um microempreendedor, ele compra produtos, serviços de outras pessoas que sofrem uma tributação muito grande, Então, tudo no Brasil é muito caro. Então, realmente, no Brasil, a gente tem são um conjunto de fatores que dificultam a vida do empresário. Ela pode nascer empreendedora com características
inovadoras, com características de liderança, porém ela também pode desenvolver ao longo do tempo. Por isso, a necessidade de uma certa capacitação a partir de cursos de gestão e planejamento que existem hoje no mercado. Eu comecei minha vida empreendedora, trabalhava numa grande cervejaria, uma empresa nacional. Houve uma fusão nesse tempo em que eu fiquei nessa empresa. Analisando e vendo as possibilidades, o conceito de negócio que foi implantado dentro dessa empresa acabou ampliando a minha visão para que eu partisse para o empreendedorismo propriamente dito. A JR Partners, ela nasceu de uma necessidade, ela nasceu num período de crise. Eu precisava de algum negócio que me desse uma rentabilidade suficiente para que eu suprisse a demanda das outras empresas e que eu tivesse possibilidade de criar novas, né? A JR, o que a JR faz hoje? A JR ela tem um capital de terceiro, de um fundo de investimentos. Ela usa esse capital para fazer aportes em novos negócios e estamos criando um banco. O banco, ele é não que ele seja pro afroempreendedor, não que ele seja pro negro, ele é para todos. A nossa missão é criar meios de empoderar o negro e o afroempreendedor. Bom, a ideia de empreender sempre houve nas duas. Cada uma queria empreender em algo diferente e a gente usou assim do talento que a Letícia tinha de desenhar, do meu gosto por reformar móveis, e aí a gente viu que a gente queria abrir uma marcenaria. Então veio daí essa gana de empreender, né? Foi assim. Em maio de 2014, eu fui convidada em um único mês para 4 casamentos. Eu já tinha 2 vestidos de festa parados no armário, mas precisei comprar outros 2 vestidos. E eu gastei muito tempo para encontrar vestidos de boa qualidade, bonitos e com um preço acessível. E aí, a partir disso, eu pensei, poxa vida, será que, nessa busca, eu pensei, será que já existe algum site especializado em compartilhamento de vestido de festa, onde eu possa alugar ou comprar um vestido de outra pessoa? E eu procurei e não achei. E aí surgiu a ideia de montar um site. O empreendedorismo cresce com o avanço da tecnologia e nós podemos chamar isso de empreendedorismo digital. Esse empreendedorismo digital ele vai avançando não somente entre os jovens dessa nova geração, que nós podemos pegar a Y, a Z, mas nós podemos pegar gerações mais como a X, cada vez se adapta a esse tipo de empreendedorismo, mesmo porque o que o ser humano precisa, o que o consumidor de uma forma geral precisa é mais comodidade, é mais acessibilidade aos produtos e serviços, independente do local que ele esteja. Bom, eu sempre quis ter um negócio próprio, sempre pensei, é uma coisa meio que de família, na minha família tem muita gente que tem negócio próprio, e eu queria fazer alguma coisa que eu realmente gostasse, e não só trabalhar para os outros, então aí que eu falei, pô, eu queria empreender, e resolvi montar meu negócio. Lógico, pensei muito no que fazer, alguma coisa que tivesse a ver com coisas que eu gostasse, mas que eu encarasse como um trabalho, né, e não como um hobby. E foi daí que eu parti para a ideia de projetar móveis, depois construir móveis, e foi por esse caminho que eu comecei a pensar. Nós iniciamos com o empreendedorismo em 2011. Nós criamos um produto que é a rosa de madeira artesanal. Fizemos uma primeira feira de artesanato em Recife, a feira Fenearte. Produzimos uma quantidade de rosas e que nós acreditávamos que ia vender em 10 dias. Em 5 dias nosso material acabou e aí foi um grande sucesso. Depois disso nós decidimos que íamos produzir ela em série para conseguir trabalhar exclusivamente com o produto rosa de madeira. Eu não era empreendedora, eu sou professora de Direito, sou então da área acadêmica. Sempre esteve presente a preocupação com inovação e com a questão de resolver problemas. Eu acho que a vontade de empreender veio justamente daí, porque o empreendedorismo também é uma forma de resolver problemas. Embora o setor de serviços seja o setor mais fácil de se empreender por conta do baixo investimento e mais ascensão da capacidade intelectual das pessoas, o setor de comércio ainda é o setor mais fácil para se empreender, ou pelo menos o mais procurado hoje em tempos de crise, por conta de que as pessoas já existem, as pessoas conseguem analisar os modelos tradicionais que existem hoje no mercado.
Olha, a gente abriu no meio da crise e a gente, acho que foi diferente dos outros empreendedores que viram na crise uma necessidade de empreender porque ficaram sem emprego. A gente saiu do nosso emprego fixo, ganhando todo mês. A gente falou, não, vamos empreender. Então, apesar de muita gente achou que foi uma loucura, né, por isso, mas é que a gente sabia o que a gente queria fazer, a gente se planejou, a gente estudou o mercado, viu que tinha essa necessidade, viu na crise essa oportunidade da gente fazer móveis diferentes para pessoas que às vezes querem investir num móvel de qualidade, não querem investir agora para depois investir de novo porque está em crise. Então, a gente viu essa oportunidade, sentiu a crise no sentido do cliente parcelar em mais vezes ou pedir um desconto, mas a gente trabalhou bastante, então a gente não sentiu por falta de clientes. Hoje, nosso grupo ele tem 22 empresas. E em 2014, nós começamos a sentir o efeito da crise em, vamos dizer que 60% das empresas. Algumas das nossas empresas tiveram uma queda de 70% no faturamento. As nossas operações, no ano de 2014 e 2015, elas ficaram bastante debilitadas, né? Nós chegamos a pensar que o grupo ele ia desmoronar, que todo aquele, não vou dizer aquele império, mas tudo aquilo que nós criamos, que ele viria ao chão. Olha, a crise de 2016, ela foi um grande potencializador do nosso negócio. Por quê? Porque na crise, as pessoas, primeiro, elas querem gastar menos. Então, o site da gente, ele traz uma opção de vestidos muito bonitos, de qualidade, com um preço mais acessível. Então, já é perfeito para esse momento de crise, porque você consegue encontrar produtos de qualidade com um menor preço. E também tem um outro lado, porque ele possibilita o empreendedorismo feminino, ou seja, você consegue ganhar uma renda extra a partir de algo que você já tinha parado no seu armário, né? Então, pessoas que perderam seus empregos começaram a enxergar na Guguta uma forma de ganhar uma renda, né? A partir de algo que elas já tinham parado no armário, que antes era um peso morto e agora é um ativo rentável. Nós tivemos um grande impacto, né? Nós trabalhamos com um produto que ele é um produto de fútil, não é um produto de necessidade das pessoas. Então a crise ela afetou direto a gente. Qual foi a nossa estratégia? Em alguns momentos nas feiras a gente fazia o nosso preço de atacado. Então isso manteve a nossa venda alta, nós diminuímos nossa margem de lucro, porém nós mantivemos o nosso faturamento. O empreendedor por oportunidade é aquele que empreende, mesmo tendo o seu serviço, mesmo sendo colaborador de uma empresa, ele analisa uma oportunidade, ele analisa algo que possa diferenciar em relação ao empreendimento que já existe, ou ele pode empreender por meio de inovação a partir de startups, a partir de empreendimentos disruptivos, daquilo que o mercado já oferece. O empreendedor de necessidade é aquele empreendedor que muitas das vezes ele acaba perdendo o emprego ou ele já está um bom tempo parado e ele precisa de manter todas as suas despesas fixas, todas as suas questões pessoais e ele acaba buscando um empreendimento que mais se destaca no mercado, que é aquele empreendimento muitas das vezes tido como modinha ou empreendimento tradicional. A necessidade, né, por ter passado muitas dificuldades quando criança, era uma criança muito pobre, né, e conquistas, né, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre desejei muito adquirir alguns bens, de ter carros, e eu vi que para essas coisas chegarem mais rápido, eu teria que partir para o empreendedorismo. O que me motivou a empreender foi a oportunidade que surgiu diante da feira que nós fizemos, que foi um sucesso. Eu já tinha minha profissão como personal trainer, meu tio já era comerciante, que é o meu sócio, Odair, e como foi um produto que a aceitação foi muito grande, nós tivemos um bom retorno, o que nos motivou a ampliar o nosso negócio e a seguir o nosso negócio foi esse sucesso na primeira feira e no primeiro evento. Hoje, infelizmente, o empreendimento por necessidade se destaca até pelo alto índice de desemprego no país. Então, é mais fácil empreender sem ter uma certa capacitação, sem pensar numa certa gestão inovativa. E esse empreendimento por necessidade é perigoso, até porque a gente acaba não planejando, acaba não
criando uma gestão consolidada, sustentável, e isso acaba gerando uma alta taxa de mortalidade também no país. Bom, a motivação para empreender veio, acho que de não se encaixar no padrão corporativo. Então, apesar de gostar muito de todas as empresas que eu trabalhei, sempre eu queria pôr o meu toque quando eu falava com o cliente ou quando eu fazia uma venda. Eu gosto de fazer meus horários, então eu sou muito mais noturna, então eu gosto de ter uma manhã para descansar ou para fazer alguma coisa em casa. Então eu sentia essa necessidade, eu gostava de um horário mais flexível e de ter o meu próprio negócio, de fazer algo que eu pudesse olhar e falar, oi filho, né? Tipo, de poder ter aquilo, né? Ter um legado. Então tudo isso veio, acho que toda essa motivação de empreender. Os principais fatores da taxa de mortalidade no país foi até descrita pelo Sebrae na pesquisa Causas Mortes 2014, que o primeiro é o planejamento prévio, ou seja, o empreendedor, o empresário que busca um empreendimento, que busca empreender, ele não faz um planejamento prévio, ou seja, ele não analisa o estudo de mercado, não sabe qual que é o perfil do seu cliente, não sabe quais são seus concorrentes, então ele não analisa previamente, ele vai por impulso. O segundo ponto é a parte da gestão empresarial, ou seja, ele também não faz todo o controle da sua parte financeira, da sua parte operacional, e isso compromete toda a saúde da empresa. Terceiro ponto, nós podemos fechar com o comportamento do empreendedor. Ele muitas das vezes acaba empreendendo por impulso, muitas das vezes até por conta de que ele vê sucesso em outros amigos ou colegas do seu ICOS, e muitas das vezes ele acaba não se capacitando e não é condizente, na maioria das vezes, o seu comportamento com o tipo de empreendimento. Eu acho que faltou eu buscar conhecimento, faltou eu pesquisar os mercados de atuação, não pura e simplesmente sair, eu sou empreendedor, eu sou empresário. A qualificação foi a principal delas. Um empreendedor sempre tem dificuldades, né? Então, uma das dificuldades foi a falta de dinheiro para a gente conseguir investir no negócio. A segunda dificuldade foi mão de obra para a gente conseguir otimizar a produção e ter uma produção em série, em quantidade. E depois foram as dificuldades do dia a dia, então questão de logística, questão de matéria-prima, mas acho que a grande dificuldade inicial foi a relação com o dinheiro, com o investimento. A maior dificuldade para começar uma empresa é que num primeiro momento você não conhece tudo daquilo que você está se propondo a desenvolver. Então requer um trabalho muito grande de pesquisa. Então foi muito trabalho. Eu não chamo nem de dificuldade, mas houve um volume muito grande de pesquisa, de horas dedicadas a isso. E a gente teve dificuldade também para encontrar bons profissionais por preços acessíveis, né? Porque a gente não tinha muito dinheiro para investir, então a gente tinha um orçamento muito enxuto, e a gente precisava encontrar bons profissionais com um bom preço e comprometidos com o negócio, e a gente teve muita sorte de encontrar isso. A maior dificuldade no início do empreendedorismo para mim foi a parte de você planejar, saber até onde você tem que planejar e onde você pode começar realmente. É muito difícil, porque senão a gente fica planejando e quando que eu começo? E assim, eu sempre falo isso pra Fernanda, nada contra, mas assim, ela topou ser minha sócia. Talvez outra pessoa tivesse topado, não necessariamente uma mulher, mas foi. E isso foi muito legal, porque a gente teve uma sinergia muito grande com amigas e com mulheres, mas perante o mercado houve inicialmente uma estranheza, né? Pô, marceneira? Eu montei 3 empresas, essas 3 empresas elas quebraram. Conheci o Sebrae através da internet e através dos cursos, das palestras, das oficinas, de tudo que o Sebrae pôde me oferecer, eu acabei diagnosticando que o principal problema foi mesmo a falta de conhecimento, e o Sebrae foi a entidade que me trouxe esse conhecimento e me ajudou e ajuda até hoje. O Sebrae, além de consultorias, ele também oferece cursos e palestras de capacitação para o empreendedor, para quem pretende empreender ou para aquele que simplesmente quer conhecer um pouquinho mais sobre o empreendedorismo. Então, ele, de uma certa forma, ele fecha todo o ciclo da cadeia de suprimentos, buscando
ajudar, contribuir em determinadas áreas com setores específicos e com gestões de setores específicos também. Nós tivemos uma empresa que nos assessorou, que é a ANI, que é a Associação Nacional dos Inventores. Ela deu todo o suporte com relação à nossa patente, com relação à nossa produção da marca e também com divulgação na mídia, com uma certa estrutura para a gente apresentar o nosso produto para o mercado. Olha, vínculo forte assim com alguma entidade não. A gente pesquisou alguns cursos do Sebrae, a gente pesquisou algumas ajudas, mas não teve vínculo. Não, só alguns cursos que a gente precisou fazer, tanto de gestão quanto de especialização na área da marcenaria. A gente não teve nenhum vínculo específico com nenhuma aceleradora ou com nenhum investidor até o momento. O que acontece? Eu busquei inspiração e, na verdade, teve uma ajuda. Tem um amigo que ele é o primeiro brasileiro a criar uma empresa no Vale do Silício. Então, o nome dele é John Lima, ele já vendeu a empresa dele, é um empresário muito bem sucedido. E é uma pessoa que eu tinha como referência também do Rio Grande do Norte. Então, foi uma pessoa que a gente buscou como um mentor para o negócio da gente. Então, no processo, a gente teve algumas dúvidas e a gente tinha essa ideia de que é legal ter uma pessoa experiente para a gente, nessas dúvidas, perguntar, olha, a gente está indo pelo caminho certo? É isso mesmo? E a gente entrou em contato com ele. Ele mora hoje na Califórnia, mas ele vem com frequência aqui para o Brasil. E ele ajudou a gente, conversou por Skype, achou bacana o negócio e foi realmente uma segurança para a gente. Olha, por experiência própria, me ouçam, tá? Não comecem nada, negócio nenhum, sem um plano de negócios, tá? O plano de negócios, ele é o ponto de partida para você que quer empreender, tá? E ele é a ferramenta básica para você que quer ser um empreendedor de sucesso, porque não basta você empreender, você tem que ser empreendedor de sucesso, né? A coragem também é um fator bastante importante, e aí chegar ao sucesso. Olha, a dica eu acho que ir atrás de plano de negócio, ir atrás de gestão, não importa se você sabe fazer bem aquilo que você vai vender, o serviço que você vai oferecer. Você precisa também entender muito bem da parte de gestão, né? De financeiro, de vendas, de fornecedor, contratos. Então, você precisa se estruturar bem nessa parte de cursos, de gestão e de planejamento estratégico. Se prepare, porque você vai ter muito trabalho. Não é simples. E busque fazer o melhor. A tecnologia muda, a necessidade das pessoas muda. Então, você tem que estar muito atento a isso. E prestar um serviço de qualidade para que as pessoas realmente tenham a sua marca como referência. Eu tenho uma frase que eu levo comigo, que é: quem tem dinheiro faz negócio, quem não tem, cria negócio. Então eu acho isso muito interessante, porque você fazer um negócio com dinheiro, ele é muito mais simples, ele é muito mais fácil. Quando você não tem, aí você vai vendo oportunidades e tentando criar situações que façam com que o seu negócio aconteça. E a grande dica é: mantenha o foco, tenha a ideia, tenha o objetivo, aonde você quer chegar. As pedras elas vão aparecer no seu caminho e vai depender da sua força de vontade para superar e contornar esses problemas. Para quem está iniciando no empreendedorismo, pretende empreender, seja empresário, seja já um empreendedor, é necessário que ele busque um planejamento prévio, analise e também crie condições que ele possa controlar toda a sua parte financeira, toda a parte de recursos humanos, toda a parte operacional, de vendas. É necessário que ele faça também capacitações constantes, atualizações, até mesmo porque ele tem que entender todo o seu segmento, até para que ele possa saber quais são os principais gaps e onde ele pode inovar. E esse ponto de inovação é o ponto importante que muitos empreendedores não buscam. Talvez esse seja o diferencial para aqueles que querem empreender hoje.